Deus de amor, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo seu mover, te agradecemos, Senhor, pelo derramar do seu Santo Espírito, Deus. Agora, Senhor, nós pedimos a Ti, fala conosco, Deus. Fala conosco através da sua santa e bendita palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, as respostas que nós viemos buscar hoje, Senhor, que o Senhor possa responder a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que cada vida, Senhor, venha sair deste lugar com a sua resposta, com aquilo que veio buscar nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Deus, abençoa a vida do pastor Jorge, Senhor. Guarda ele, guarda a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Podemos nos sentar, podemos nos sentar. Bem, sabe, querido, sabe, querida, as coisas que Deus prepara na nossa vida, Ele sabe o porquê. Quando você saiu da sua casa, você deve ter imaginado, vai ter um louvor, vai tocar 2 músicas, aí depois tem a oferta e depois tem a palavra. Não. Deus tinha muito mais para você nesta noite, na hora que você subiu aquela escada. Porque eu quero começar dizendo, eu não entendi porque Deus tinha me dado esta palavra, mas quando aconteceu o que aconteceu pelo mover de Deus nesta igreja hoje, eu tive a certeza que Satanás estava com as mãos colocadas em algumas vidas, mas nesta oração, mas nesta união da igreja, mas nesta oração que foi feita nesta noite, vidas foram salvas em nome de Jesus. Eu sei que Satanás estava com um propósito, eu sei que Satanás não ficou contente com a ida dos casais no final de semana, eu sabia que ele ia se movimentar, mas nesta noite, quando eu vi a igreja unida, de mãos dadas, orando ao Senhor, eu tive certeza, Satanás saiu correndo, porque a família, a comunhão cristã em adoração, é uma família que ora, é uma família que luta, é uma família que está unida, e se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é que Deus falou no meu coração? Você precisa orar mais. Você precisa, falando para mim, não é para você não, para mim. Você precisa orar mais. A hora que você entra, pastor Jorge, na igreja, ao invés de você ficar conversando com alguém, pega a mão do irmão e vai orar. Não é preciso louvor, não é preciso ninguém dar ordem, não é preciso o pastor subir no púlpito. Nós temos que aprender que quando estamos na igreja, estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Se nós tivéssemos terminado o culto agora, já seria o suficiente, mas não. Deus tem algo a mais na minha e na sua vida hoje. Sabe, querido, Deus colocou uma palavra que provavelmente você já deve ter escutado muitas vezes, mas eu queria que você prestasse atenção, porque hoje Deus tem algo diferente para a minha e para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Gênesis, capítulo 22. Em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 22. A partir do versículo 1, nós vamos ler 5 versículos só. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Não, o ai de mim foi do Pedrinho, ele não achou. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Vamos ler então. Gênesis 22, a partir do versículo 1, está escrito assim: passado algum tempo, Deus pôs Abrão à prova, dizendo-lhe: Abrão, e ele respondeu: eis-me aqui.
Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Sabe o que você fez hoje nesta igreja? Você adorou ao Senhor. Você adorou louvando, adorou orando. Mas Deus determinou que eu falasse uma coisa: toda adoração requer um sacrifício. Toda adoração requer um sacrifício. Pode ser o tempo que você ficou em pé, pode ser algo que você tem que deixar de lado, pode ser algo que Deus pediu para você. Muitas vezes nos preocupamos com o tempo, e eu olhando para o relógio agora, vejo que o ponteiro está correndo, mas não se preocupe não. A hora de parar, Deus vai falar: para, porque é até aqui que eu determinei. Toda adoração requer um sacrifício. Amém, igreja? Vamos prestar atenção. Esse texto nos remete ao patriarca Abraão, um dos principais personagens de toda a história bíblica do Antigo Testamento. Eu quero que vocês entendam esse contexto. Seus feitos encontram-se no primeiro livro da palavra de Deus, que é o livro de Gênesis, a partir de onde se desenvolvem 3 vertentes religiosas da humanidade. A partir de Gênesis surgiu o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ah, pastor Jorge, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero que você entenda algo antes, para depois voltarmos a Abraão e Isaque. Amém? Vamos continuar. Abraão, ele é o primeiro dos patriarcas bíblicos, é o fundador do monoteísmo. Ué, o que é monoteísmo, pastor Jorge? É a adoração a apenas um Deus. Aleluia. Abraão, porém, é mencionado ao longo dos milênios pela sua fé. Abraão nasceu 2018 anos antes. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Deu um probleminha, mas vamos seguindo. Tendo nascido 2018 anos antes de Cristo. Igreja, o seu nome, Abraão, é um dos poucos nomes perpetuados dentro do próprio contexto bíblico. Todos conhecem Hebreus 11:17, quando fala que pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Ora, mas se Deus falou que seria através de Isaque a sua descendência, por que Deus pediu Isaque a Abraão? Muito se fala, e nós já tivemos oportunidade nesta igreja de ministrar aos irmãos a respeito da provação da vida de Jó, que perdeu tudo, não perdeu a esposa, mas perdeu
fato as suas atitudes, e sim as circunstâncias espirituais que estavam no plano visual do próprio Jó. No texto que nós lemos agora, nós encontramos uma coisa importante, onde o Senhor toca na vida de um dos seus patriarcas, ungidos, como forma de mostrar, não o poder de Abraão, mas sim o poder de Deus. Quando Deus pediu, em Gênesis 22 que nós lemos, Deus pediu a maior prova possível para Abraão. Todos nós, todos que estamos aqui na igreja ou assistindo, nós temos a provação. Qual de nós não fica apreensivo quando vai fazer uma entrevista profissional, quando a gente vai fazer um exame médico, quando a gente sai para conhecer alguém? Todos nós ficamos apreensivos. E quando nós fazemos um exame médico, a gente fica apreensivo com o quê? Depois que fez o exame? Com o resultado. Se com isso nós já ficamos apreensivos, eu faço uma pergunta: como será que estava o coração de Abraão? E nesta noite nós vamos aprender algumas coisas. Nesta noite nós vamos aprender algumas chaves para nós atingirmos o poder espiritual que Deus demonstrou na vida de Abraão. A provação, a dificuldade é uma chave para abrir portas que dão acesso à vitória. Em algum momento da nossa vida, pela nossa própria convicção de fé, nós fomos chamados para sacrificar alguma coisa. E eu queria dizer que nós ainda vamos ser chamados para entregar algo. Nesta noite o Espírito Santo está aqui confirmando esta palavra. Aleluia. Eu não estou profetizando discórdia, eu não estou profetizando doença, eu não estou profetizando nada que seja maligno, mas eu sei que cada um de nós, ao passar qualquer provação, aleluia, nós vamos precisar atender e entregar aquilo que Deus estiver pedindo. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos ao fato de que atender a Deus talvez custe a você e a sua família alguns sorrisos, e depois eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Ou seja, entregar algo para Deus, é possível que a gente venha perder algo que a gente acha que é importantíssimo, e depois nós vamos falar desse sorriso, o esforço pessoal, confiança. E nesse final de semana nós falamos em porta, e quem esteve lá, lembra do que nós falamos lá, e o pastor Leandro falou, nós temos que passar por uma porta, porque para cada um de nós, Deus vai pedir algo diferente. Nós temos que caminhar como Abraão caminhou. Os nossos problemas serão resolvidos quando nós enfrentarmos um a um. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja: quantos de nós quer ser vencedor após passarmos por uma prova? Eu levanto a minha mão, você levanta a sua? Quem quer ser vencedor aqui? Levanta a mão. Depois da prova. Amém. A chave da vitória só vem para as nossas mãos quando nós atendemos o que Deus está nos pedindo.
O capítulo 22 nos mostra Abraão sendo provado em relação ao seu futuro. Ele foi entregar Isaque, o filho da promessa, o seu filho em sacrifício. Sabe o que é que ele estava entregando, pastor? Ele estava entregando a sua esperança, ele estava entregando o seu futuro, ele estava entregando aquilo que ele imaginava que seria a continuidade da sua geração. Nós vemos esse mesmo Abraão sendo provado em relação ao seu passado. Quando Abraão deixou seu pai, deixou a sua parentela, ele estava deixando de lado o seu padrão de vida, a sua cultura, a sua memória patriarcal. Ele estava deixando de lado as gerações passadas. E aqui Deus coloca a primeira mensagem nesta noite. Eu não sei se você no teu passado, ou se na tua família, ou se nos teus avós, ou se nos teus bisavós, se algo de errado eles faziam, se algo que desagradava a Deus eles faziam. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu quebro hoje toda a herança familiar do passado, porque você não é o passado, você é o meu filho. Ah, pastor, sabe o que é? Meu avô era, meu pai era assim, e eu também sou. Não, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós não somos como o mundo, nós somos diferentes. Abraão foi provado de uma forma muito abrangente. Talvez eu e você ainda encontremos na linha de meditação uma brecha para desacreditar um pouco do esforço de Abraão. Mas eu queria que você notasse que ele passou por grandes dificuldades, ele passou por grandes provas. Abraão, ele teve que caminhar como estrangeiro quando o Senhor lhe disse para peregrinar numa terra que ele não conhecia. Depois de ter recebido sobre si a promessa de gerar uma grande nação, Abraão dá de encontro com uma fome terrível em Canaã. Os egípcios violaram seus direitos básicos. Abraão não lutou contra apenas um, mas Abraão lutou contra 4, 5 reis. Sabe, meu querido, Abraão era um homem preparado para a prova e, portanto, ele estava preparado para a vitória. Eu não sei o que você está passando, mas nesta noite o Espírito Santo está tocando o meu coração. Esta oração que você fez no início desta reunião, o fruto vai gerar primeiro dentro da sua família, o fruto vai gerar dentro da sua casa, o fruto você vai tocar e vai ver a diferença. Aquele que não te acompanhava vai passar a te acompanhar, porque em breve você vai dizer: eu e minha casa agora verdadeiramente servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, ao observarmos a vida de Abraão em relação às suas provas, a primeira coisa que nós vemos é o sacrifício. Eu quero fazer uma pergunta. Você já viu alguém fazer sacrifício sorrindo? Já viu alguém pegar um cofre que pesa... Quanto pesa o cofre? 300 quilos. E alguém pegar assim... Oh, dia bom, hein? Hoje... Este cofre de 300 quilos é uma maravilha. Alguém já viu isso? Não, né, Pardal? Não. Alguém aqui já viu alguém fazer um sacrifício sorrindo? Todo sacrifício ele tem um resultado, mas ele tem também a dor, ele tem também a entrega, e no final eu quero falar sobre isso. Abraão,
não estava sorrindo, porque ele ia entregar o seu filho para a morte. Ele ia entregar quem? Isaac. Na tradução literal do hebraico, este nome significa riso. Se você for o vencedor em relação às suas provas, não importa se você chorou a hora que você passou o sacrifício, Deus tem sorriso guardado para você e para a sua família. Deus tem momentos alegres para você e para a sua família. Não tenha medo de sacrificar o seu Isaac. Persevere. Eu não sei qual é o Isaac de cada um, mas nesta noite Deus está colocando nos nossos corações a necessidade de haver um posicionamento. Não precisa abrir, apenas ouça. Em Tiago 1:2 está escrito: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A palavra está dizendo: a provação tem que ser passada com alegria. 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Persevere. Eu não sei o que você precisa fazer. Persevere. Abraão compreendeu que sacrificar coisas naturais era uma necessidade explícita para atingir vitórias espirituais. Querido, querida, entregar um filho para a morte não tem sacrifício maior. A coragem nos sacrifícios de Abraão estão explícitas. Abraão teve coragem para sacrificar, sabe quem? O riso de quem? Da sua esposa. Já imaginou ele chegar em casa? Ele sai com o Isaac, volta sem o Isaac. A esposa pergunta: cadê o Isaac? Como é que ele vai responder? Eu matei. Deus pediu e eu matei. Ele estava disposto a sacrificar o sorriso da esposa. Ele estava disposto a sacrificar a alegria, a felicidade. Você se lembra na Bíblia? Isaac veio, ele tinha 100 anos e Sara tinha 90. A esperança da vida dele era essa criança, mas ele estava disposto a sacrificar o sorriso. Tirar Isaac era tirar o sorriso do rosto da sua amada esposa. Mas Abraão teve coragem para sacrificar o seu futuro, sua herança genética. A genealogia dele estava garantida através de Isaac. Agora, Abraão era corajoso, presta atenção. Abraão teve coragem para sacrificar o seu sono, porque na palavra diz: naquela manhã Abraão levantou-se, ele levantou cedo para levar Isaac. Ele teve coragem de sacrificar um grande amor, tomar o seu filho, o seu único filho, a quem ele muito amava. Ele teve coragem de enfrentar o desconhecido, porque está escrito em Gênesis 22:2: sacrifique-o como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Ele foi andando sem saber para onde. Quando se obedece a Deus, não se deve ter a preocupação para onde Ele está nos levando. Você tem que ter a certeza que Ele está levando para um caminho de vitória, para um caminho de glória. Está levando você para a felicidade. Sabe, Ele levou 2 amigos, Ele levou 2 servos. Pense um pouco. Se você estivesse nessa missão e tivesse que levar alguém, você ia levar alguém que você não confia? Não. Ele levou 2 servos que ele confiava, 2 servos da sua mais alta confiança. E ele foi e caminhou. Ele teve coragem de colocar a mão na massa. Ele teve coragem de levar o cutelo. Ele teve coragem de caminhar 3 dias. E no coração dele estava assim: cada vez que olhava para o filho, eu preciso matá-lo.
eu preciso matá-lo, porque Deus está pedindo. A primeira lição que eu tiro nesta noite de Abraão é que ele teve coragem e ele foi obediente. Eu posso garantir que a hora que nós demonstramos coragem naquilo que passamos e temos obediência, Deus nos dá um escape. Deus abre uma porta aonde não tem porta. A obediência pela palavra vai nos levar à vitória. Na própria palavra, Messias nos diz isso em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. É aquele que tem coragem, que segue a palavra. Não adianta levantar a mão e falar aleluia. Nós temos que entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Amado, hoje, esta noite, Deus colocou no meu coração: nós precisamos ter coragem, nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos passar pela prova. O Salmo 18:32 está escrito: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Quem está segurando as tuas mãos na prova que você está passando não é quem está do seu lado, não. Quem está do seu lado está te dando apoio, mas quem está segurando nas suas mãos para te dar vitória é Deus, é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que vai te levar ao caminho da vitória. Nós precisamos levar isso com seriedade. Ele foi levando o seu filho, imagina a igreja, no caminho de Moriá. Ao ser impulsionado por Deus até o lugar do sacrifício, Abraão nos deixa nesta noite uma série de aprendizados que vão edificar e fortalecer a nossa fé. Ele cortou a lenha, ele pediu para o filho carregar, para cumprir a ordem do Senhor. Ele seguiu para Moriá. O versículo 4 que nós lemos diz: Ele é o Deus que nos ajuda. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou, e o que é que Abraão viu? Viu o monte Moriá de longe. Tem hora que eu e você olhamos de longe e nós já avistamos o problema. Tem hora que eu e você estamos num caminho e de longe nós avistamos o problema. Deus nesta noite está dizendo assim: quando você avistar um problema que está lá na frente, desvie o seu caminho, faça uma conversão, não caminhe em direção ao problema, saia, desvie. Mas quando você olhar e souber que lá na frente está um monte Moriá determinado por Deus para a sua vitória, não se preocupe com o que Deus está pedindo, porque naquele monte não terá morte, naquele monte terá vida, naquele monte terá abundância, naquele monte terá obediência em nome do Senhor. Nós temos que avaliar. Deus poderia ter dito assim: Abraão, mata seu filho, vai ali, pega a faca e mata, dando ordens para que tomasse o filho e sacrificasse ele mesmo. Pode dar, faz aí. Porém, Deus não está interessado nos nossos padrões de fé precipitada. Tem hora que nós oramos: Senhor, me faz isso. Abre o olho, quer ver se está pronto. Não, é da forma como Deus determina, é da forma como Deus quer. Muitas vezes nos lançamos num desafio na igreja, com o tempo passando nós não cumprimos, nós nos arrependemos. Deus não quer que você tenha um compromisso para não cumprir. Este compromisso com Abraão durou 3 dias.
3 dias ele andando, porque Deus pensou: se ele tiver que desistir, ele vai desistir no primeiro. Se ele tiver que desistir, ele vai desistir no segundo dia. Ele não vai aguentar o terceiro dia levando o cutelo para matar o seu filho. Mas quando se crê em Deus verdadeiramente, não importa o número de dias, importa o tamanho da minha e da sua fé. Aleluia. A palavra diz que no terceiro dia Abraão levantou a cabeça. Certamente naquele dia, quando ele olhou e viu o monte, talvez ele quisesse que o monte estivesse mais longe, talvez ele quisesse que tudo aquilo que fosse acontecer fosse demorar mais um pouquinho, porque ele sabia que quando chegasse ali, ele teria que matar a sua promessa, a promessa do seu futuro. Nós também precisamos agir dessa maneira. Quando assumimos um compromisso com Deus, por mais difícil que possa parecer, nós precisamos cumprir. E nesta noite eu venho dizer para a igreja: não tenha medo de cumprir e entregar o Isaac que Deus já lhe pediu. Numa pregação nesta igreja, eu disse que no dia seguinte, na segunda-feira, eu ia fazer algo porque eu não podia perder tempo, e fiz, porque eu não sei os próximos dias. Eu só sei que nós precisamos ter a certeza que precisamos obedecer ao Senhor. Levante sua cabeça, levante a sua cabeça. Se você está com um problema, levante a sua cabeça e olhe para o alto, porque Deus vai estar contigo, Deus vai pelejar com você, Deus vai levar você à vitória. Hoje eu e você não estamos enxergando saída, mas Deus tem uma saída da vitória para as nossas vidas. E eu fico imaginando quando ele chegou no pé do Monte Moriá. Abraão havia chamado seus 2 servos e foi para o pé do Monte Moriá. Eu fico imaginando também que a hora que ele chegou, os 2 servos dele acho que pensaram assim: bom, agora nós chegamos aqui, eu viajei 3 dias, ele vai mandar eu subir o monte junto com ele. O que é que Abraão falou? Vocês 2 fiquem aqui tomando conta do jumento. Os 2 servos ficaram tomando conta do jumento no pé do morro, e ele subiu sozinho com o seu filho. O que é que eu quero dizer com isso, igreja? Meus irmãos, Deus não te trouxe até aqui para você ficar no pé do Monte Moriá. Deus não tirou você de onde você estava para você ficar no monte tomando conta de jumento. Deus não trouxe você até aqui para você não saber o que está acontecendo lá em cima. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu não quero ver você no pé do monte, eu quero ver você no alto do monte falando comigo. Eu quero você no alto do Monte Moriá entregando o seu Isaac. Eu quero você naquele monte, porque é naquele monte que eu vou entregar o milagre na sua vida. Aleluia. A palavra já diz: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Querido, amado, amada, você pode sim subir o Monte Moriá e buscar a sua vitória. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Nós precisamos ter a certeza e temos que glorificar o nome do Senhor. Igreja, Deus não te chamou para você ficar neste banco olhando. Deus não te chamou para você não participar. Deus te trouxe até aqui para você orar, para você interceder pela sua família, para você interceder pela sua esposa, para você interceder pelo seu esposo. Deus está esperando mais de mim e de você. E hoje, esta igreja começou este culto de um modo diferente. E é assim que o Espírito Santo quer. Dentro de casa, nós precisamos orar mais. Precisamos pegar na mão dos nossos filhos e orar.
Nós precisamos ver a mente resplandecendo. Ah, meu querido e minha querida, você não pode ficar no pé no Monte Moriá. Eu vou falar algo aqui, mas não se ofendam. Não se ofendam, por favor. Abraão tinha 2 ajudantes para carregar todas as suas coisas. Porém, na hora de subir o monte para entregar Isaac, ele foi sozinho. Pode até ter alguém do seu lado te ajudando, mas na hora de você entregar o seu Isaac, é você e Deus. É você e Deus. Quem está te ajudando vai esperar lá embaixo. Pastor Jorge, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que seguir o Evangelho não é fácil, não. Não é moleza, não. Adoração exige sacrifício. Abraão saiu com a ordem de matar o seu filho. Só que a palavra diz que Abraão falou no versículo 5: disse Abraão aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Hoje nós adoramos. Nós precisamos adorar dentro de casa. Nós precisamos ter a adoração que nós tivemos aqui dentro do nosso lar. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor, porque quando adoramos ao Senhor, o Senhor fala conosco. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. A verdadeira adoração é sacrifício. Para adorar a Deus é preciso sacrifício, sim, é preciso de esforço. Nós precisamos deixar de olhar para algumas coisas da terra e olhar para Jesus. E eu estou caminhando para o final, não se preocupe. Sabe, querido, suba o monte. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero que o meu servo não fique no pé do monte, suba o monte, porque hoje tem muita gente querendo adorar no pé do monte. Eu quero adorar, mas quero adorar aqui na minha zona de conforto. Tem que subir, tem que fazer sacrifício, tem que entregar. E nós precisamos subir o monte com aquilo que é necessário. Começa a tirar de cima de você aquela carga que não é sua, aquela carga que você não precisa levar. Porque se Abraão tivesse com muita carga nas costas, ele não ia conseguir subir. A partir da metade ele ia desistir. Nós precisamos aprender várias lições com Abraão. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa saber que Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer aqueles que tenham fé, mas não uma fé duvidosa, aquela fé que quando dá o primeiro vento fala: não sei se Deus está do meu lado. Deus está do lado, sim. Se Ele não está agindo e você não está vendo, é porque Ele está te livrando. Deus trabalha pela minha e pela sua vida. Amém? Precisamos subir um monte. Qual homem que não quer chegar aos seus objetivos? Deus quer cumprir comigo e com você as promessas que Ele tem. Não importa se está difícil, igreja. Quanto mais difícil tiver, mais bênçãos você vai receber das mãos do Senhor. Sabe quem construiu o altar lá em cima? Depois você lê, eu estou correndo aqui, calorado. Sabe quem construiu no Monte Moriá o altar? Abraão e Isaac. Imagina a angústia de Abraão vendo Isaac construir o altar que ia para matar o seu filho. Mas Abraão não abaixou a cabeça. Mas a pergunta mais difícil que deve ter ocorrido foi a hora que está na palavra:
Ele olha para o seu pai e ele pergunta: pai, as brasas, as lenhas estão aqui, onde está o cordeiro para o holocausto? Neste momento eu creio que a carne de Abraão deve ter tremido, mas com dor no coração ele respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro. Eu não sei, mas na minha opinião, o último teste de Abraão foi esta pergunta. Aí Abraão amarrou Isaque no altar. Deus estava fazendo Abraão vencer as suas próprias limitações naturais. Mas Abraão, ao levantar o cutelo para matar o seu filho, ele cria no sobrenatural de Deus. Ele não sabia que ia ouvir aquela palavra, mas ele levantou o cutelo. Naquela hora, naquele monte Moriá, ele ofereceu uma prova. E quando ele levantou o cutelo, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. A voz do céu disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Quando a palavra diz não lhe faça nada, significa não precisa explicar nada, não fale nada com ele, não o machuque, não faça nada com o seu filho. Diz a palavra: o Senhor disse do céu: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Ele está dizendo: você não me negou o seu filho. Era Deus falando com ele diretamente. Aleluia. Quando o anjo fala não me negou, significa Deus estava dizendo: eu te pedi o teu filho e você o trouxe. Não tenha medo de subir o monte para entregar o seu Isaque. Deus vai estar lá para esperar. Deus vai estar lá para entregar o cordeiro na hora certa. Aleluia. O Senhor proverá. O Senhor proverá na minha e na sua vida. Querido, nesta noite, Deus me trouxe aqui para dar uma mensagem. Suba ao monte. Deus vai te dar a vitória quando você entregar o seu Isaque. Tem um projeto na sua vida que ainda não aconteceu, mas deve ter também um Isaque que você ainda não entregou. Suba ao monte. Deus vai socorrer. E eu encerro aqui dizendo uma frase. Deus, quando pediu Isaque a Abraão, Deus não queria a vida de Isaque. Deus queria o coração de Abraão. Se coloque em pé em nome de Jesus. Igreja, eu não sei qual é o Isaque que você tem que entregar. Pode ser o Isaque da droga, pode ser o vício da droga, que a pessoa não consegue ficar sem usar. Pode ser o vício da bebida. Eu sei porque eu passei por isso. Quando eu parei de beber, 3 meses depois eu sentia o cheiro da bebida ainda. A bebida é um Isaque na nossa vida. E eu falo com propriedade porque passei por isso. O cigarro é um Isaque
Isaac na nossa vida. A falta de perdão é um Isaac na nossa vida. A mentira é um Isaac na nossa vida. E não precisa ser mentira grande, não. Pode ser aquela pequenininha, quando a gente pega o celular e fala: ó, tô chegando, você nem saiu de casa ainda. Mentira! Eu não sei qual é o Isaac que você tem que entregar. Igreja, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E após esta oração, eu quero que você tenha certeza que o seu Isaac será colocado no cume do Monte Moriá. Eu não sei se o seu Isaac é a pouca fé. Eu não sei se o seu Isaac é um problema que você tem dentro da sua casa, ou com você mesmo. Eu não vou chamar ninguém para frente. Sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém se sinta constrangido. Olha, eu vou para frente porque eu preciso entregar meu Isaac. Não, eu vou orar daqui. Deus vai trabalhar do alto, e Deus vai te dar força para você entregar o seu Isaac. E se você chegar na tua casa e tiver que pedir perdão para sua esposa, e tiver que pedir perdão para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, se você tiver que pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, se você tiver que pedir perdão para um amigo ou para o vizinho, eu não sei qual é o Isaac, cai por terra hoje todo impedimento na sua vida, em nome de Jesus. Eu só vou pedir uma coisa: seja sincero com você mesmo e com Deus. Curve a sua cabeça e pense no Isaac que você precisa entregar. Não é o pastor Jorge que vai te dar força, não. É Deus. É Deus. Curve a sua cabeça. Deus amado, Pai eterno, o Senhor determinou que nesta noite a reunião fosse diferente. O Senhor determinou aos pastores que começassem o culto orando, e nós vamos terminar orando. Espírito Santo, vem com as tuas mãos poderosas e toque cada vida. Senhor, cada um está agora pensando no Isaac que tem que entregar, Senhor, para Ti. Eu sei que cada um agora está pensando naquilo que quer deixar de lado, naquilo que quer deixar para trás. Espírito Santo de Deus, eu pedi para que ninguém viesse à frente, para que o Senhor pudesse tocar em cada um, aonde cada um se encontra. Espírito Santo de Deus, que haja agora receptividade em cada coração, que o Senhor possa, Senhor, mudar o coração, que o Senhor possa mudar a mente, que o Senhor possa fortalecer cada vida. Senhor, que esta noite seja uma noite marcada pela entrega do Isaac nas tuas mãos. Espírito Santo, fortalece. Espírito Santo, mostra o que cada um tem que mudar, mostra o caminho de cada um, porque eu sei que o Senhor terá, Senhor, o momento certo, Senhor, para entregar, Senhor, para prover, Senhor, para o holocausto. Espírito Santo, aquele que está nos assistindo agora, alcança também todos os lares. Aquele que tiver que entregar o Isaac, que possa entregar com a certeza da vitória. E nós declaramos nesta noite que o inimigo não vai mais prevalecer nas nossas vidas. Olhe para mim, igreja, olhe para mim. Eu quero a sua força agora. Eu quero a sua voz dizendo o que eu vou falar. Repita com voz forte.
Eu declaro que nesta noite o meu Isaac será entregue nas mãos de Deus. E eu quero que você aplauda o Espírito Santo de Deus, mas aplauda mais forte, porque